Nunca sentiu um friozinho na barriga ao colocar os pés num parque de diversões? Quem não conhece alguém que já amarelou na fila da montanha-russa? Os brinquedos dos parques de diversões exercem um poder enorme sobre a sensação do medo nas pessoas. Alguns nem pisam aqui, outros, fascinados pela adrenalina, enfrentam o medo. Existem pessoas que adoram ter essa sensação da adrenalina, principalmente jovens. Ir em parques de diversão, fazer esportes radicais, eles curtem ter todas aquelas sensações que as pessoas fogem. Então, existem pessoas que curtem ter esta sensação. Um bombeiro, por exemplo, ele sente prazer quando ele está ali com aquela adrenalina toda, ajudando as pessoas, salvando as pessoas, apagando um incêndio. É diferente de uma pessoa que sofre com o seu medo, porque ela vai fugir de tudo aquilo que traga medo. Convivemos com medo diariamente. Se temos medo de altura, não olhamos para a janela. Se temos medo de cachorro, atravessamos a rua quando tem algum na nossa calçada. E se temos medo de escuro, não apagamos a luz. Mas espera aí, e quando a gente é obrigado a conviver com medo para ganhar o pão de cada dia? Eu sou Hélio Febroni, diretor de segunda unidade e coordenador de ação. Estou na profissão há 22 anos. O medo ajuda o dublê a realizar a cena, na verdade. Se eu pego um cara que não tem medo, um dublê que não tem medo, jamais eu coloco ele para fazer uma cena, você entendeu? Então, a gente precisa ter o medo. O medo é uma coisa legal pra gente. É mais fácil eu trabalhar com uma pessoa que tenha medo do que uma pessoa que realmente não tenha medo nenhum. Eu sou muito tranquilo. Pra adrenalina chegar, subir assim, sabe assim, geralmente o dublê quando vai fazer, dá uma adrenalina nele. Mas eu sou muito tranquilo pra essas coisas. Eu procuro manter ali tranquilo no set, calmo, concentrado. A cena mais difícil é a cena do carro, onde ela passa debaixo da carreta e sai do outro lado sem teto. Dá uma certa adrenalina, não adianta falar que não dá, que tem o lance do medo. É uma coisa que você tem que ter o máximo de cuidado, porque por causa de um segundo você acaba perdendo a vida. Viver perigosamente é sempre bom. Eu sempre gostei e vou viver pelo resto da minha vida. O medo que a gente tem assim vamos dizer assim, de não voltar para casa, né? Você ser envolvido em um acidente. O principal risco que o bombeiro corre é, se ele não tomar os devidos cuidados, ele se envolver num acidente. Eu lembro que aqueles bombeiros que morreram nas torres em Nova York, eles tomaram as precauções, né? Só que acho que jamais imaginavam que uma torre daquela ia vir abaixo e levar 343 bombeiros. O bombeiro que não tem medo, ou alguém que trabalha em profissão de risco que não tem medo, ele está assim, passando uma situação muito perigosa, né? Tem que ter o medo, administrar essa situação e, em conjunto com o seu treinamento, o seu condicionamento e os equipamentos que ele tem disponível, ele adquire aquela confiança em atuar. Então, junta condicionamento físico, treinamento e o equipamento, ele vai ter êxito na sua atuação, afastando qualquer risco de um acidente, né, que é o medo principal que a gente tem. O medo vem da ansiedade diante de um objeto ou situação. Dependendo da frequência e do grau da ansiedade, ela pode se tornar um transtorno patológico. Eu tenho ansiedade há 2 anos e meio, assim, que foi da primeira crise até hoje que eu não consegui me livrar dela ainda totalmente. E ela surgiu depois de uma briga que eu tive com um ex-namorado meu.
teve assim picos da ansiedade mesmo, que foi quando eu tive síndrome do pânico. Acho que foi a pior coisa que eu senti, assim, porque eu só não tinha ansiedade quando eu estava dormindo. Eu abri o olho, meu coração disparava. E eu passava o dia inteiro com ansiedade e eu passei meses assim. Eu quis me matar, eu pensei em me matar, porque eu falava, não é possível alguém viver com esses sintomas o dia inteiro. Mas depois, quando você melhora, você vê que vale a pena você lutar contra isso, porque a vida é muito mais legal do que você ficar assim, sabe? Quando você, sabe, acorda ansioso e vai dormir ansioso, aí que o bicho pega, entendeu? Porque tem o dia no meio, né, que você precisa viver. E pra viver um dia assim, é horrível. Um transtorno de ansiedade muito conhecido é o famoso TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Tenho mania, por exemplo, de lavar a mão toda hora que eu passo em frente ao banheiro, então toda hora que me dá vontade, vou lá e lavo a mão porque eu acho que minha mão tá suja. Eu tenho mania de não pisar em linhas, tenho mania de deixar as coisas tudo organizadas assim do meu jeito, camiseta gola com gola, cabides do mesmo lado, tênis alinhados, essas coisas, sapatos e tal. Eu vejo alguma coisa fora do lugar e aí eu quero arrumar incontrolavelmente, assim, tem vezes que eu passo horas arrumando e eu fico muito estressada se eu não faço. E se eu não faço isso, se eu não arrumo, daí me dá dor de cabeça, eu fico estressada, cansada, essas coisas assim. Eu não gostaria de ver uma pessoa do jeito que eu fico, assim, quando eu fico nervosa. Eu começo a gritar e tal. Eu não sei, isso me satisfaz, entendeu? Eu não quero mudar. Essa que é a diferença. TOC é transtorno obsessivo compulsivo. Também ele vem de uma ansiedade muito elevada. Ela está concentrando toda a sua ansiedade, tentando desviar o medo da ansiedade que ela tem, das crises, dos sintomas que ela tem, para determinadas atitudes. Então veja, uma pessoa com TOC não é muito diferente de uma pessoa obesa, que come para tentar aliviar um pouco os sintomas da ansiedade, não é muito diferente de uma pessoa que joga, não é muito diferente de uma pessoa que se droga, porque são todas maneiras que a pessoa encontra para tentar aliviar um pouco a ansiedade que ela tem. Muitas pessoas temem sofrer acidentes, ferimentos ou até mesmo ficarem inválidas. Outras têm medo da morte. Mas por que temer a única coisa da qual temos certeza nessa vida? A morte, ela é a única certeza que nós temos na vida. Só que da morte, a gente não sabe nada. E nada é mais ameaçador para o ser humano do que o medo do desconhecido. Durante todo o ciclo de nossa vida, nós sempre vamos temer a morte. Se você perguntar para as pessoas como você gostaria de morrer, a maioria vai te dizer em casa, né? Que aí a gente pode até pensar que a pessoa deseja a boa morte. A boa morte é você morrer com dignidade, é você morrer junto com a sua família, com os seus amigos. Então eu acho que é preciso viver e viver bem para se ter uma boa morte. E você, o que faria se não tivesse medo? Eu andaria em todos os brinquedos do Play Center, sem gritar nem nada. Eu voltaria a morar na minha terra, eu sou carioca. Pularia de paraquedas. Eu pularia de paraquedas. Seria milionária. Eu adoraria sair de madrugada, caminhar, horário que fosse, e poder confiar nas pessoas. Eu acho que eu seria uma pessoa inconsequente, faria coisas que de repente não seriam legais. O medo é essencial na vida do ser humano. Não fosse o medo, nós todos já estaríamos mortos hoje. Ele serve para nos proteger. Eu costumo dizer que se nós não tivéssemos medo, nós subiríamos no telhado e nos jogaríamos lá de cima para sentir a sensação. Nós temos que sentir medo. O medo vai nos acompanhar o resto da vida. Desde o momento que você nasce até o momento que você morre, você sente medo. Ele é um fator de proteção da espécie. Então não dá para você dizer que você nunca vai ter medos. Ele vem para te proteger, para que você possa sobreviver. Tem gente que diz não ter medo de nada, só para ser o corajoso da turma. Mas será que existe mesmo alguém que não tenha medo de nada? Não tenho medo de nada.
Não sinto medo de nada. Não me preocupo com nada. É o método de vida que eu tô levando e não tenho preocupação com nada ultimamente. Nem comigo, nem com família, nem com amigos. Eu não fico pensando em situações que às vezes podem me causar medo. Essa sensação de eu não ter medo não vai ser eterna. A partir do momento que eu tiver um filho, algo nesse sentido tão forte assim, eu vou ter medo pelo meu filho. Você sabe tudo o que pode acontecer, o aquecimento global pode acabar com o país, a guerra pode acabar com o país, assalto pode acabar com a sua vida. Então, se você ficar se preocupando com isso, você vai se trancar dentro de casa e não vai viver a sua vida. O mais importante é viver o momento da sua vida, que é o que vale, a única coisa que vale a pena. É necessário que a gente abra os olhos, abra a mente, enxergando, por exemplo, a natureza, sentindo energias positivas que existem num sorriso de uma criança, num saltitar de uma adolescente, nas conquistas que as pessoas que estão passando por uma idade mais madura. Então, a gente tem que acordar para a vida, tem que acordar para a verdade. Uma verdade que está aí, a vida está para ser vivida, e vivida de forma plena, positiva. O medo é um sentimento muito particular. Cada um tem o seu. E não cabe a nós julgar o medo de ninguém. Cabe a nós respeitar e ajudar quem tem medo. Se você sente medo, não sinta-se pior do que ninguém por isso. Nem sinta vergonha. Sentir medo é algo normal. E a nossa série Medo fica por aqui. Espero que você tenha desvendado um pouco mais sobre esse sentimento tão misterioso. Um forte abraço e até a próxima.